Essa frase de Jesus vai te deixar desconfortável. Mas talvez seja exatamente o que você precisa ouvir. Porque ela não fala sobre os pecadores lá fora, ela fala dos que estão dentro, dos que parecem limpos, dos que aprenderam a sorrir, a orar, a vestir o personagem certo, mas por dentro continuam podres. Jesus estava cercado de religiosos. Homens que conheciam a lei, que oravam em voz alta, que jejuavam, que pareciam santos, mas ele olhou além da roupa, além das palavras, e disse: "Vocês lavam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de impureza." É duro, é direto, e é impossível suavizar isso. Jesus não estava sendo grosseiro, ele estava sendo verdadeiro, e às vezes a verdade dói mais que qualquer ofensa. Agora, para e pensa. E se ele dissesse isso para você? Você sabe como falar de Deus. Você posta versículos, talvez até frequente a igreja. Mas será que está limpo por dentro? Essa frase de Jesus não é sobre higiene, é sobre alma. É sobre aparência versus essência. É sobre aquele lugar que ninguém vê, mas Deus enxerga por completo. Se você acha que está tudo bem só porque faz as coisas certas, esse vídeo vai te confrontar, mas também pode te libertar. Porque Jesus nunca expôs alguém para humilhar, ele expunha para curar. Se essa introdução já mexeu com você, se em algum momento você sentiu como se Jesus estivesse falando diretamente com sua alma, então esse canal é para você. Aqui, a gente não suaviza a verdade, a gente expõe para curar, confronta para libertar. E relembra as frases de Jesus que ninguém tem coragem de pregar. Se você sente que precisa dessa verdade na sua caminhada, se inscreve no canal agora, deixa seu like e escreve nos comentários: "Eu quero ser limpo por dentro." Essa simples atitude pode ser o primeiro passo de uma transformação que começa agora. Jesus não foi vago, ele não deu indiretas. Ele olhou nos olhos daqueles que se consideravam santos e disse com clareza: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança." Mateus 23, 25. É impossível ouvir isso e ficar indiferente, porque essa não é uma frase simbólica, não é uma metáfora confusa, é um diagnóstico espiritual. Jesus não estava falando com ladrões, assassinos ou pagãos. Ele estava falando com homens religiosos, pessoas que sabiam a Torá de cor, que jejuavam, que davam o dízimo, que pareciam irrepreensíveis aos olhos do povo. Mas Jesus enxergava mais fundo. Ele via o coração. E o que encontrou lá dentro foi podridão. Imagine a cena, um templo cheio. Homens bem vestidos, com suas túnicas brancas, barbas cuidadas, rostos erguidos, eles sorriem para o povo, recebem cumprimentos, fazem longas orações, mas por dentro há inveja, orgulho, ambição, julgamento. Por dentro há escuridão. Jesus vê isso e não se cala. Ele não elogia a aparência, ele denuncia a incoerência. Vocês lavam o exterior do copo, a parte que todos veem, a imagem que apresentam, a postura que mantém nos cultos, nas reuniões, nos discursos, mas por dentro estão cheios de impureza, cheios de intenção errada, cheios de vaidade, cheios de pecado escondido. Essa frase é um espelho, um raio-x da alma, e talvez o mais chocante é que, aos olhos humanos, esses fariseus seriam considerados exemplo de fé. Mas aos olhos de Jesus, eram vasos limpos por fora e contaminados por dentro. Agora pense, quantas vezes a gente também se preocupa com o exterior, com o que os outros vão pensar, com o que o pastor vai ver, com o que a família vai comentar, mas não se preocupa com o que Deus está vendo, lá no íntimo, no lugar secreto, na parte que ninguém enxerga. Jesus não está dizendo que é errado limpar o exterior, mas está dizendo que não adianta nada se o interior continuar sujo. Ele não está condenando a boa aparência, está condenando a falsa aparência, porque a verdadeira pureza não começa do lado de fora,
ela começa no coração. Essa frase, dita há 2000 anos, ainda ecoa como um trovão espiritual hoje. Porque ela não fala apenas de fariseus antigos, ela fala de nós, de quando levantamos as mãos no culto, mas o coração está distante, de quando falamos de Deus com a boca, mas negamos com as atitudes, de quando usamos a fé como capa, mas por dentro estamos quebrados, contaminados, orgulhosos. Jesus não está buscando copos bonitos, está buscando corações limpos. E ele não tem medo de dizer a verdade, porque a verdade liberta, mesmo quando dói, mesmo quando expõe, mesmo quando destrói a imagem que construímos. Essa foi a frase que Jesus disse. E se ele disse, é porque ainda existem copos limpos por fora e sujos por dentro, andando entre nós. Para entender o peso da frase, vocês lavam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de impureza. A gente precisa entender quem eram os fariseus e por que Jesus foi tão duro com eles. Os fariseus não eram pessoas qualquer. Eles eram os líderes espirituais da época. Os exemplos de santidade que o povo seguia eram homens respeitados, admirados e até temidos. Sabiam tudo sobre a lei de Moisés. Jejuavam 2 vezes por semana, pagavam o dízimo com precisão, oravam em público e faziam questão de mostrar a sua devoção com vestes especiais, rituais longos e discursos bonitos. Mas Jesus os via com outros olhos. Ele não se impressionava com o que era visível. Ele não via a performance, ele via o coração. E quando olhou para o coração daqueles homens, ele viu hipocrisia. A palavra hipócrita, que Jesus usa repetidamente contra os fariseus, vem do grego hipocrités, que significa ator. Alguém que representa um papel, alguém que usa uma máscara. E é exatamente isso que os fariseus faziam. Interpretavam a fé, encenavam santidade. Vestiam a religião como figurino, mas viviam cheios de orgulho, ganância, vaidade e julgamento. Eles limpavam o exterior, mas o interior estava podre. O problema dos fariseus não era a falta de religião, era o excesso de religiosidade sem transformação. Eles sabiam como parecer santos, mas não sabiam como se arrepender de verdade. E Jesus, que veio para revelar o reino de Deus, não suportava esse tipo de espiritualidade. Ele não veio fundar uma nova religião. Ele veio revelar a verdade e libertar os que estavam presos num sistema que se preocupava mais com regras e aparência do que com graça, arrependimento e pureza de coração. Por isso, o confronto foi inevitável, porque o reino que Jesus anunciava não cabia dentro da religião dos fariseus. A religião deles dizia, faça tudo certo e você será aceito. Mas Jesus dizia, venha como está, mas não permaneça como está. A religião deles dizia, mostre santidade, mas Jesus dizia, seja santo, mesmo que ninguém veja. A religião deles julgava o exterior, mas Jesus julgava o coração. E quando ele viu que os líderes estavam enganando o povo, escondendo a verdade e usando Deus como palco para seus próprios interesses, ele os confrontou com firmeza. O capítulo 23 de Mateus é um dos mais fortes da Bíblia. Ali, Jesus faz uma série de denúncias públicas contra os fariseus. É como se ele estivesse desmascarando uma elite espiritual que se achava intocável. Ele diz, vocês atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos outros. Vocês fazem tudo para serem vistos pelos homens. Vocês fecham o reino dos céus diante dos outros. Vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Vocês são como sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro cheios de ossos de mortos. Essas frases não foram ditas em segredo. Foram ditas em público, na frente do povo. Com olhos que não desviavam, Jesus estava declarando guerra à aparência religiosa, porque ele sabia que ela era um veneno disfarçado de remédio. Ela parecia fé, mas matava a fé verdadeira. E é por isso que a frase do copo é tão poderosa, porque ela revela o que está por trás de muitos sistemas religiosos até hoje. Ela denuncia pregadores que falam bonito,
mas vivem no pecado. Ela expõe igrejas que parecem luz, mas manipulam pessoas. Ela confronta cristãos que se acham melhores, mas não amam o próximo. Ela fala de líderes, mas também fala de mim e de você. Porque não basta fazer parte, não basta parecer certo, não basta ter uma boa reputação. O que Deus quer é verdade interior, é arrependimento, é pureza de coração. Não adianta servir com as mãos. Se o coração está sujo, não adianta cantar louvores. Se a alma está cheia de orgulho, não adianta dar o dízimo. Se o interior ainda é movido por vaidade. Essa era a raiz do conflito. E é por isso que Jesus foi tão direto, porque ele não veio massagear egos. Ele veio arrancar máscaras e curar de dentro para fora. Agora que entendemos quem eram os fariseus, a pergunta é inevitável. Será que ainda existem fariseus hoje? A resposta é assustadora. Sim, eles continuam vivos. Mas hoje usam roupas diferentes, falam com outras palavras e estão por toda parte, inclusive dentro de igrejas. A aparência mudou, mas o coração continua o mesmo. Jesus disse: vocês limpam o exterior do copo. Hoje, esse exterior pode ser o Instagram com versículos, pode ser o TikTok com vídeos de louvor, pode ser a presença fiel nos cultos, o jeito de falar evangeliquez, o sorriso que diz, tá tudo bem, mas por dentro tem ego, tem comparação, tem vaidade, tem raiva escondida, tem orgulho disfarçado de espiritualidade. Quantos hoje se preocupam com o que os outros veem, mas ignoram completamente o que Deus vê? A internet virou um palco e tem muita gente encenando santidade, publicam orações, mas tratam mal os pais, falam de Deus, mas vivem em pornografia, mentira, inveja, soberba. A fachada está impecável, mas o interior está fedendo. E o mais perigoso é que a gente aprende a esconder, aprende a sorrir quando está em pecado, a levantar as mãos na igreja mesmo estando distante de Deus, a pregar com voz forte, enquanto o coração está murcho. É o exterior do copo, bonito, brilhante, impressionante, mas por dentro tem coisas que ninguém vê, só Deus. Jesus está falando com essa geração, com quem troca pureza por imagem, com quem se preocupa mais com o like do que com o arrependimento, com quem prefere parecer justo a ser transformado. Tem muita gente vivendo o evangelho como um filtro do Instagram. Ajusta a luz, suaviza as falhas, finge que é real. Mas Deus não segue filtros. Ele olha o que está por trás da lente, o que está na alma, no escondido. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma fé cosmética? Sabem os versículos, sabem a liturgia, sabem como parecer de Deus, mas vivem na superficialidade, na performance, na hipocrisia que Jesus denunciou. E antes que a gente aponte o dedo para os outros, a pergunta precisa voltar para dentro. E eu? Será que tenho me preocupado mais com o que as pessoas pensam do que com o que Deus vê? Será que tenho limpado o exterior e esquecido de tratar o interior? Será que tenho postado sobre fé, mas escondido o pecado? Será que tenho servido, mas com o coração contaminado? Será que estou tentando parecer santo, sem permitir que o Espírito Santo me limpe por dentro? A verdade é que muitos de nós viramos especialistas em religião de imagem. Aprendemos a disfarçar, a sorrir com dor, a cantar com culpa, a falar de Deus, sem viver com Ele. E isso não é um julgamento, é um alerta, porque Jesus está voltando. E Ele não vai perguntar quantos seguidores você tinha, quantos cultos você foi, quantos vídeos você assistiu sobre Ele. Ele vai olhar dentro, no centro da alma, lá onde nem você tem coragem de encarar. E se nesse lugar houver sujeira, máscaras, falsidade, Ele vai dizer: você lavou o copo por fora, mas por dentro nunca quis ser limpo de verdade. Esse é o confronto, mas também é o chamado. Porque Jesus não falou isso para condenar. Falou para acordar, para tirar as máscaras, para convidar a transformação.
Hoje, ele está dizendo de novo: Filho, filha, não adianta parecer puro, é preciso ser purificado. Não se iluda com o brilho do exterior. Deus vê o que ninguém vê, e Ele ama demais para te deixar na aparência. Ele quer o interior, quer curar o que está escondido, quer limpar de dentro para fora. Mas isso começa com um passo: reconhecer que o copo ainda está sujo por dentro e pedir: Jesus, me limpa de verdade. E agora, não dá mais para desviar. A pergunta que precisa ser feita é simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Você está limpo por dentro? Não o que os outros pensam, não o que você mostra, mas o que só Deus vê. Talvez você tenha uma vida religiosa exemplar. Talvez você seja conhecido como alguém de Deus. Talvez até pregue, cante, sirva, ajude os outros. Mas e o seu interior? Quando está sozinho? O que passa pela sua mente? Quais são as lutas que você esconde? Quais são os hábitos que ninguém conhece? Quais são as intenções por trás do que você faz? Jesus não perguntou se os fariseus jejuavam. Ele não questionou se eles sabiam as Escrituras. Ele não atacou a disciplina deles. Ele foi direto ao ponto. Vocês estão limpos por fora, mas por dentro estão podres. Isso é sobre essência. Sobre o tipo de pessoa que você é quando ninguém está olhando. Sobre o silêncio entre você e Deus. Você pode enganar os outros. Pode enganar a si mesmo. Mas não pode enganar Jesus. Ele vê, ele sabe, ele sonda. E ele está perguntando hoje: você quer parecer ou ser? Porque a fé verdadeira não se resume a gestos, não se resume à imagem. Ela começa com arrependimento real, com rendição, com exposição. E sim, isso assusta. É desconfortável imaginar Jesus olhando diretamente para o seu coração. Mas é exatamente aí que o milagre começa. Quando você para de fingir, quando você abaixa a guarda, quando você deixa ele quebrar essa casca que você criou para se proteger. Tem gente que vive presa numa imagem de perfeição, tem medo de mostrar fraqueza, tem vergonha de dizer: eu ainda estou lutando. Mas Jesus não rejeita quem luta, ele rejeita quem finge. Ele abraça o quebrado, mas confronta o disfarçado. Então talvez essa seja a hora de parar tudo e fazer uma oração sincera. Senhor, me mostra o que está sujo por dentro, porque às vezes a sujeira é tão antiga, tão escondida, que você nem percebe mais, virou parte de quem você é. Mas Jesus veio para libertar você disso. Ele não quer te envergonhar, quer te curar. Mas para isso, você vai precisar ter coragem. Coragem de ser verdadeiro. Coragem de encarar a podridão que ainda existe. Coragem de abrir o coração e dizer: eu não quero mais viver de fachada. E se isso te atingiu, é porque o Espírito Santo está te chamando. Não para viver no medo, mas para viver na luz. Porque quando você é limpo por dentro, a paz volta, a leveza volta, a conexão com Deus se restaura. E o melhor, você para de atuar, para de carregar o peso de parecer algo que não é. Você passa a viver com verdade, com liberdade, com presença real de Deus. E essa é a fé que Jesus sempre quis ver: corações quebrantados, almas limpas, pessoas que não querem impressionar o mundo, mas tocar o céu. Depois de tudo isso, talvez você esteja sentindo o peso, talvez esteja lembrando de coisas que escondeu por muito tempo. Talvez uma parte sua esteja com medo e outra parte esteja chorando, porque sabe que precisa mudar. Mas aqui está a boa notícia. Jesus não confrontava para condenar, ele confrontava para curar. Ele expunha a ferida para poder tratar. Ele mostrava a sujeira para poder limpar. Aqueles fariseus, sim, foram duramente confrontados, mas qualquer um deles, se tivesse se quebrantado, teria sido perdoado. Jesus nunca rejeitou um coração arrependido e não vai começar com você. Você não precisa continuar vivendo de aparência, não precisa manter essa fachada, não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode ser limpo por dentro.
hoje. Pode dizer: Senhor, eu não quero mais parecer, eu quero ser puro de verdade, quero te agradar de verdade. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, eu quero que o Senhor veja e se agrade do que está dentro de mim. Essa é a fé que agrada a Deus. Não a fé do palco, mas a fé do quarto secreto, do joelho no chão, do choro sincero, do arrependimento real. E sabe o que acontece quando alguém ora assim? O céu se inclina, o espírito se move e o coração começa a ser purificado. Você sente paz, você sente leveza e, acima de tudo, você sente Deus, não como ideia, mas como presença. Jesus está aqui e Ele está dizendo: se você me deixar entrar no interior, eu vou limpar tudo. Então respira fundo, fecha os olhos e faz essa oração. Senhor, limpa o meu interior. Essa pode ser a oração mais importante da sua vida. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que Jesus estava te chamando para dentro, não ignore isso. Essa pode ser a hora da virada. A hora de parar de fingir, de tirar a máscara, de viver uma fé que limpa o coração. E não só a aparência. Se inscreva no canal agora. Deixa seu like para essa verdade alcançar mais vidas e escreve aqui nos comentários: Jesus me limpa por dentro. Essa frase pode parecer simples, mas ela carrega o poder de uma entrega real. E quando você confessa, o céu responde. Jesus não terminou ali. Depois de confrontar os fariseus com os ais, ele disse algo ainda mais profundo. Vocês lavam o exterior do copo. Mas logo em seguida, usou uma imagem ainda mais chocante. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos e podridão. Essa frase revela um nível ainda mais sombrio da religiosidade sem essência. É sobre fingir estar vivo, quando na verdade já morreu por dentro. No próximo vídeo, vamos mergulhar nessa declaração de Jesus. Você vai entender o que significa ser um sepulcro bonito e por que essa pode ser a fala mais confrontadora do Novo Testamento. Prepare-se. Se essa mensagem te confrontou, o que vem a seguir pode quebrar de vez sua armadura espiritual.